Plant and Payoff, ou plantar e colher. É uma técnica de escrita com um conceito simples, que é quando você introduz um detalhe na história e faz com que esse detalhe seja importante lá na frente, sendo plantar a introdução e o colher o que acontece depois. Quando se fala de Yoshihiro Togashi como escritor, como mangaka, e se pergunta da melhor qualidade dele, é quase unanimidade, e essa é a palavra que mais surge: senso de necessidade. Dentro desse conceito de plantar e colher, sempre que algo é introduzido em Hunter x Hunter, é porque ele vai ter importância em algum momento. Se ele plantou, ele vai colher, independente do tempo que passe. Yo Hunters, sejam bem-vindos ao canal Xotri. E hoje vamos ver sobre essa técnica de escrita, o plantar e colher, como isso se aplica à jornada do Gon e por que a jornada dele ainda não acabou. Quer saber então? Vem comigo nessa jornada depois da vinheta. Indo então por essa técnica do plantar e colher, existem 3 sementes que foram plantadas durante a jornada do Gon que ainda não foram colhidas, e por isso eu creio que a jornada dele ainda não acabou, porque, como eu disse, Togashi é um escritor com senso de necessidade e ele não ia plantar para não colher. E a primeira dessas sementes foi o Hisoka. Não só o fato do Hisoka existir, mas o fato do Hisoka existir e proteger o Gon com a finalidade de enfrentar o Gon amadurecido lá na frente. Sabemos que o Hisoka faz isso com todo mundo que ele vê potencial. Provavelmente o maior potencial que ele viu foi o Gon, e por isso ele protege tanto, né, com a finalidade de enfrentar um Gon no seu auge lá na frente. Vimos ele proteger o Gon no Exame Hunter contra o Gereta. Vimos no arco da Torre Celestial ele protegeu o Gon de subir o andar 200 sem aprender nem, sabendo que isso ele podia ser batizado e até morto. Vimos também no arco, né, de Yorkshin, ele na Ryodan fingindo que não conhece o Gon Killua. Vimos no arco de Grid Island ele ajudando o Gon na partida contra o Reizo. E no arco da eleição, onde ele provoca o Irumi com o objetivo do Killua conseguir chegar até o Gon e salvar o Gon. Ele mesmo diz com as próprias palavras dele, né, que ele prefere que o Gon fique vivo, enquanto mais marionetes ele tiver para brincar e tudo mais. Então, durante toda a obra, exceto por Quimera antes, pelo menos uma vez por arco, o Hisoka ele protege o Gon. Seria um desperdício muito grande ele tá cuidando dessa fruta, vamos dizer assim, com as palavras dele, né, para ele não querer tentar consumir ela no momento que ela amadurecer. Traduzindo, ele não querer ter a luta que ele tanto buscou, tanto proteger o Gon, para no final ele não querer lutar contra o Gon. Então, para mim, uma hora essa luta tem que acontecer. Até porque isso é uma promessa pela própria boca do Hisoka no final da luta deles na Torre Celestial. Vamos para a próxima semente, semente número 2, e essa semente se chama Kaito. O Kaito, além de ter sido o motivo do começo da jornada do Gon, traduzindo, se o Kaito não tivesse ido até a Ilha da Baleia, talvez o Gon estivesse até hoje lá achando que o Jin estava morto e nunca teria começado sua jornada. Então Kaito foi o primeiro
ponto, né, que fez o Gon começar essa jornada. E ele também é um que planta mais uma semente de roteiro pro Gon continuar essa jornada. Que é a promessa dos dois, um pro outro, de ficarem mais fortes. Porque a Pitou levou os dois a uma situação de vida ou morte. No caso, o Kaito morreu mesmo e conseguiu voltar. E o Gon teve que dar a vida em troca de um poder para derrotar ela. Então os dois prometem treinar, ficarem mais fortes, para que não precisem colocar a vida em linha, a vida em jogo, né? Para enfrentar algum oponente forte. E o Kaito deixa claro que se ele precisar, ele vai contar com o Gon e com o Killua para coisas futuras, né? E aí já entra a teoria de que provavelmente os dois vão precisar lutar no futuro e lutar lado a lado para que essa promessa seja cumprida. E isso, na minha opinião, mata, né, a teoria de muita gente de que o Gon não vai voltar a usar Nen. Porque não faria sentido ele prometer ficar mais forte pro Kaito e parar de usar Nen, desistir da vida de Hunter, né? Porque seria totalmente o contrário, ele estaria mais fraco, né, como um não usuário de Nen do que como um usuário de Nen. E se ele prometeu ficar mais forte, né, ele e o Kaito, no caso mais forte do que aquele momento, né, que os dois enfrentaram a Pitou, o Kaito quando ele morreu, entre aspas, e o Gon que precisou se tornar o Gon adulto para derrotar a Pitou. Então eles estão falando sobre treinar para ficar mais forte, para não precisar colocar a vida em linha, né, a vida em risco para enfrentar o oponente. Então os dois estão prometendo ficar mais forte do que aquele momento que eles enfrentaram a Pitou. Não faria sentido o Gon não querer voltar a usar Nen, tendo feito essa promessa, já que o Gon, como a gente conhece, é um personagem que ele quer cumprir, ele é determinado a cumprir tudo que ele promete. Então, pra mim não faz sentido acreditar que o Gon não vai voltar a usar Nen por conta disso. E sobre como Gon e Killua vão se juntar ao Kaito novamente, pra mim também isso foi uma promessa, porque ele não falaria à toa, se eu precisar de vocês, com certeza eu vou chamar vocês. Vai ter algum momento sim que eles vão se reunir novamente para ter uma aventura juntos, né? Algum arco aí. Mas isso é para outro vídeo. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando minhas teorias de como isso pode acontecer. E por último, mas não menos importante, temos a terceira semente, que é o Gyro. Para quem viu só o anime, deve estar perguntando por quê, né? Porque no anime o Gyro foi apresentado, foi mostrada a história dele e tal, mas não foi falado muito sobre, né, o porquê dele existir. O mangá já dá um motivo da existência dele, que é um futuro encontro dele com o Gon, que provavelmente é inevitável. E essa semente é a mais certeira pra mim, porque as outras são promessas feitas pelos personagens, conversando entre eles e tudo mais. Essa do Gyro é feita pelo narrador. O narrador que fala que ele e o Gon vão se encontrar um dia. Pra mim, o narrador falando é o Togashi falando. E por isso que existe a teoria grande, né, de que o Gyro provavelmente é o vilão final. Não é difícil teorizar isso, porque se você ligar os pontos de que o Gyro é um personagem que odeia a humanidade, se tornou uma formiga quimera. Quem viu o meu vídeo, né, do Enem falando sobre por que das formigas quimeras são tão talentosas como Nen, né, vai entender que o Gyro então provavelmente agora tem um potencial absurdo de Nen. Ele odeia a humanidade. Perdão. E o Gon é o protagonista e os dois vão se encontrar o dia. Obviamente, a teoria mais disseminada é que ele vai ser o vilão final da obra. E essa provavelmente é a última semente que nós vamos colher dessas três. Então é isso, galerinha. Se gostou, deixa o like. Compartilha com seus amigos que gostam de Hunter x Hunter. Curta, comenta aí. Ajuda nós. Se inscreve você que não é inscrito. E feliz ano novo atrasado. Atrasadíssimo, por sinal. Esse vídeo era para ter saído semana passada, mas ocorreu muitos imprevistos. E também sobre a dublagem, né, do Hunter x Hunter 2011.
E eu creio que isso vai trazer muito benefício para pessoas que falam sobre Hunter x Hunter, no caso eu também. Então provavelmente eu vou comentar sobre isso, né? Mas no geral, notícia atrasada. Mas quando sair, com certeza eu vou estar falando sobre aqui, né? Comentando sobre a dublagem e tudo mais. Talvez até react, quem sabe, não sei. Mas é isso, valeu, falou. E é nóis.